Olá, bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é James e hoje eu vou falar sobre o empate jogaço do Corinthians e Botafogo. 2-2, o Timão novamente não consegue vencer e fica no empate 2-2 contra a equipe do Botafogo, certo? Vamos falar da escalação primeiramente do Corinthians. Hugo Souza, Mateuzinho, João Pedro Choca, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, André Carrilho, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Dieguinho e Yuri Alberto. A equipe comandada por Carlo Ancelotti entrou com Léo Link, Matheus Ponte, De Ricardo, Marçal, Cuiabá, Bano, Marlon Freitas, Newton, Jefferson Savarino, Arthur, Joaquim Correia, Cadir Bahia, certo? Bom, o jogo do Corinthians, o Corinthians começa bem, né? Tendo o volume de jogo, aproximação, certo? A equipe do Corinthians começa a marcar alto, ele começa a pressionar a equipe do Botafogo, adiantando linhas. O Dieguinho, ele começa a jogar muito bem. Então, a equipe do Corinthians começa muito bem, principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo, o Botafogo melhora as coisas, né? Principalmente com a saída do Savarino, o Botafogo consegue melhorar as coisas, né? Então, os últimos jogos do Corinthians foi decepcionante, na minha opinião. O Corinthians, o último jogo contra a equipe do Cruzeiro, perdeu por 3-0. É o adversário que vai enfrentar na semifinal. Contra São Paulo foi muito bem, né? E no outro jogo contra a Ceará perdeu, que está brigando para rebaixamento. Ou seja, nos últimos 4 jogos, o Corinthians somou 4 pontos de um possível 12, igual o rival, né? O Palmeiras somou nos últimos 5 jogos, somou 1 ponto. E se você for muito mal, focando só na Copa, que nem aconteceu com o rival, porque eu falo do rival porque são 2 dos principais clubes que eu cito no meu canal e que a gente fala no canal exclusivamente. E se você chegar com moral embaixo para jogar a Copa, inclusive já aconteceu porque o último jogo você perde de uma forma, um placar elástico, isso pode complicar muito, né? Seu ânimo, e foi o que aconteceu, tá? Contra pro rival, que perdeu para o Flamengo, né? Porque você pega os últimos jogos, né, no caso, e esses últimos jogos você vai mal e você foca exclusivamente na Copa, onde você não tem o grau de competitividade, de disputar a bola. A gente entende, o Corinthians foi bem 1 mês atrás, quase 2 meses, contra o Atlético Paranaense, que fez eles chegar na semifinal. Foi bem contra o maior rival no Copa do Brasil nas oitavas, nos 2 jogos. No entanto, se você demora muito tempo para ter essa competitividade, porque você entra no Campeonato Brasileiro passeando, né? Parece o cara que está esperando o ônibus para voltar para casa. Você espera o horário, joga a bola, dá no que dá. Depois o que acontece, né? Só Deus sabe, né?
É tipo aquele cara que espera o ônibus, mas esse ônibus passou, ficou mexendo no celular, né? E o ônibus foi embora, eu vou esperar outro ônibus daqui a 3 horas. Então, é o caso do Corinthians, que abandonou o Campeonato Brasileiro há muito tempo. Só que se você abandonar o Campeonato Brasileiro há muito tempo, você tem o risco, né? Eu sei que o Corinthians não corre risco pelo rebaixamento, mas se os adversários lá embaixo começarem a ganhar, as coisas podem complicar, né? E você chegando desse jeito na semifinal, sem competir os seus últimos jogos, é terrível. Então vamos falar do jogo primeiramente, né? Corinthians começa ações de escanteio do Garro, Gustavo Henrique já de cabeça. O Corinthians iniciou fazendo marcação-pressão, porque Dieguinho é um jogador que é de uma recomposição muito boa. Dos trios que está hoje, Yuri, Dieguinho e o Garro, ele é um jogador que mais jovem, mais fôlego, mais pegada. Ele pressionou em cima da saída do goleiro e Ranielli, e o Dieguinho passa para o Ranielli, que faz 1-0. Muito bem, Dieguinho, desde sua estreia, estreou contra a Fortaleza, né? Das poucas oportunidades que está tendo, estava respondendo muito bem. Esse processo de transfer ban, querendo ou não, favoreceu ao Corinthians, porque o Corinthians, os jogadores que foram cogitados na última janela, Biel, que não está jogando nada no Atlético Mineiro, né? O outro é Carlos Vinícius, que acho que foi antes disso, de transfer ban, que está destruindo no Grêmio, né? Que não teve uma boa repercussão, acho que foi reprovado pelo scout do Fabinho Soldado. Então, as outros jogadores que foram citados, no entanto, isso acelerou o processo de ter que revelar os garotos, né? No caso, Dorival teve que acelerar o processo do Guinegão, que entrou muito bem no jogo contra o Atlético Paranaense, contra o Vasco, né? O André, que fez gol contra Mirassol, e agora Dieguinho, né? Então o Ranielli faz 1-0, o Corinthians teve a oportunidade de fazer 2-0 no primeiro tempo. O Corinthians foi muito bem no primeiro tempo, né? Marcando em cima, depois de 30 minutos já parou de jogar, né? Começou a andar em campo, medo de machucar, entre outras coisas. Depois teve um outro lance do Dieguinho, que fez um giro espetacular, bola para o Garro, e o Alberto dá para o Bidon para o Mateuzinho, que chuta de fora da área, e muito bem o goleiro do Botafogo, que é o caso do Léo, né, respondendo de uma maneira boa, positiva, né? Então, o Corinthians começou a fazer tabela, iniciando jogadas, distribuindo, circulando a bola no primeiro tempo, com Garro, depois de um tempo. Depois teve um chute de fora da área, que o goleiro Léo responde. Chute muito boa. E depois choca, a bola acabou sendo travado, né? Muito bem. Aí o Yuri Alberto acabou não conseguindo dominar. O Corinthians iniciou ações e poderia ter feito 2-0, né, no primeiro tempo. Aí, segundo tempo, o Botafogo melhora. O Botafogo começa a criar ações, principalmente a lesão do Savarino e a entrada do Montoro mudou totalmente o jogo do Botafogo. Aí o Corinthians tem algumas oportunidades, Garro passa para o Ranielli chuta de fora da área, a bola sai perto, né? Botafogo vem sequência de jogos sem perder. Ancelotti teve alguns altos e baixos,
né? Veio com muita empolgação, começando a melhorar a equipe taticamente, né? A equipe com Renato Paiva era uma equipe mais pragmática, com Ancelotti é uma equipe mais busca mais o gol adversário. Essa visão, a equipe de Botafogo tem algum inconsistente, excesso de troca de treinador, né? Começou a temporada sem trazer ninguém, acabou trazendo o Paiva, que foi demitido, né? Depois traz o Ancelotti. Então, alguns erros. A equipe do Botafogo tem uma equipe interessante, né? Montoro faz uma jogada espetacular para o Cuiabano. O Cuiabano faz 1-1. O Botafogo cresce com as mexidas, certo? O Botafogo, no segundo tempo, mexeu muito bem, né? Com a entrada, por exemplo, do Barreira, do Arthur Cabral. As coisas melhoraram por lado da equipe do Ancelotti, né? E Santiago Rodrigues. A equipe do Botafogo começa principalmente antes de conseguir empate pelo lado do Cuiabano, que acaba fazendo o gol, né? Pelo lado esquerdo, aonde o Botafogo começou a pisar muito, né? O Arthur Cabral também muda totalmente o jogo. A zaga do Corinthians, composto por Gustavo Henrique e Choca, tem que marcar com Arthur Cabral fazendo o pivô. Isso sobra espaço para os jogadores pelos lados, que é o caso do Cuiabano, Montoro, que tem muita velocidade. Dieguinho não conseguiu acompanhar também esse lance, né? E Botafogo começa a ter mais chance de fazer o gol e encontra cruzamento e de voleio, golaço. Faz 2-1, né? No caso do Barreira faz um golaço e Botafogo acaba virando o jogo por 2-1. Um grande lance, né? Botafogo já vinha mostrando opções de que ia virar o jogo. As mexidas do Ancelotti surtiram efeito, assim como as mexidas do Dorival acaba surtindo efeito. 2-1. O Dorival começa a fazer algumas trocas, né? No caso, o Dorival ele começa a colocar certos jogadores, né? E as entradas do Vitinho, principalmente, do André e o Guinegão muda totalmente a equipe do jogo. O Corinthians começa a ter mais, com a entrada do André, ter mais combate no meio campo, principalmente com o André e o Maicon. O meio campo do Corinthians tem mais poder de fazer, ter mais pegada, e Vitinho pelo lado direito, né? Aí o Corinthians não teria mais a preocupação só de marcar pelo lado direito. O Mateuzinho e o caso do Vitinho pelo lado direito começa a criar ameaças. As trocas do Dorival acabam surtindo efeito, então, e assim como as trocas do Ancelotti começaram a ter efeito também. Então, Corinthians claramente abandonou o Campeonato Brasileiro. Um jogo ou outro começa a jogar bem, como contra São Paulo. São Paulo é um clássico, vamos jogar. Depay vai lá e decide o jogo. Contra Cruzeiro, bom, esse jogo não vale nada. Importante a Copa do Brasil. Você perde daquele jeito contra seu futuro adversário na Copa do Brasil. E você joga o primeiro 30 minutos bem contra Botafogo. E depois, segundo tempo, você entra para passear, para não machucar, né, para não causar possível lesão, para não desfalcar o jogo da Copa do Brasil. Não sei se entrando desse jeito você vai conseguir jogar a Copa do Brasil. Botafogo teve outra chance, cruzamento do Montoro, Arthur Cabral cabeceia. Montoro muda o jogo do Botafogo, literalmente. Depois escanteio para o Corinthians. Gustavo Henrique domina e o Choca
a bola, Arthur Cabral acaba tirando bola da linha, né? As grandes armas do Corinthians da temporada durante o período do Dorival é a arma bola parada, né? Se você pode comparar, o Corinthians talvez durante o Campeonato Brasileiro não tem nenhuma jogada espetacular, de tabela, jogar na ensaiada, mas na bola parada comparável ao Arsenal, que também tem uma efetividade com bola parada, com jogador como Gabriel Magalhães, no caso do Corinthians com Gustavo Henrique, né? De boa jogada aérea, Ramalho, entre outros. Então, se você for analisar a falta de coletividade durante o Campeonato Brasileiro pela equipe do Dorival, é essa questão. Depois o Corinthians começa a mudar o jeito, começa a melhorar com as trocas. Grande jogada do Vitinho corta para o meio, grande passe para o Gustavo Henrique, como centroavante, faz 2-2. O Yuri Alberto teve um jogo muito abaixo hoje, né? Volta de lesão, né? Jogada recuperada pelo Ranieri na linha, depois Mateuzinho faz um grande passe e o Vitinho faz uma grande jogada espetacular, Gustavo Henrique, né? O Garro entrou muito mal, não fez um grande jogo, não é o Garro que a gente conhece no ano passado. O caso do Yuri também abaixo, Carrilho também, né? Então, assim, talvez eu acredito que foi um resultado ruim, se você for analisar jogando em casa, né? Aonde o Corinthians perdeu a força em casa, onde o Frase caiu na Itaquera já era. Não existiu nessa temporada de 2025. O Corinthians conseguiu recuperar isso. Tinha perdido isso com o Antônio Oliveira, com as contratações, o Ramon Dias recupera isso ano passado, mas agora de novo perde essa força. Não consegue ganhar do Juventude em casa, não consegue ganhar Vitória em casa, né? E agora de novo com o Botafogo, que tem um time muito bom, né? Então é isso. Até o próximo vídeo, se inscreva no canal. Tchau.